E o vídeo de hoje tá numa vibe toda romântica e a gente vai falar sobre 10 livros para você se apaixonar. Pega a vinheta e vamos lá! Bom, nesse vídeo eu vou dar 10 dicas de livros de romance para vocês. Não são os meus top 10 romances favoritos da vida, tá? Eu peguei alguns livros que me marcaram, assim, que eu lembro dos romances, que os romances ainda estão vivos na minha cabeça, para poder compartilhar com vocês, leitores de romance, para você ler aquele livrinho quando você tá com vontade de ler uma história de entretenimento, aquela história para dar um quentinho no coração, tá? A maioria é quentinho no coração. Tem uma aqui que não é tanto não, mas o amor dá quentinho no coração, serve, né? Então vamos lá, eu vou começar então, vou indicar 10 livros para vocês aquecerem este coração. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês foi um livro que eu li na edição física, porém, como eu amei demais, eu passei ele para frente, eu dei para uma amiga minha e espero que ela tenha lido, né? Esse livro faz parte de uma série. Eu vou indicar outro livro da autora depois aqui, porque eu amo tudo que a autora escreve. Já peguei autógrafo, sou apaixonada por tudo que ela põe a mão, fica bom. Que é Perdida, da Karina Ricci. Isso aqui, senhores, é uma obra de arte do romance. Aqui a gente vai acompanhar a história de Sofia, que é uma menina aí nos seus 19 anos, super moderna, acostumada a viver numa metrópole, super agitada, que acaba comprando um celular novo e de repente se vê aí perdida no século XIX. Ela não sabe nem como é que ela vai conseguir voltar, como é que ela foi parar lá. No meio desse desespero, ela acaba sendo acolhida aí pela família Clark. E nessa busca desesperada para descobrir o que aconteceu, por que ela tá presa no século XIX, se encaixar no século XIX, né, onde ela estava acostumada com banheiro, chuveiro elétrico, e de repente ela volta aí para ter que usar latrina fora de casa. Vocês imaginam a cena? Ela tem, então, no meio dessa adaptação, conhecendo uma família nova, tentando descobrir o que aconteceu, tentando voltar para casa, ela ainda vai ter o coração arrebatado pelo mocinho mais incrível de livros de romance, tá? Sinceramente, se você nunca leu, se você gosta de romance e nunca leu nada da Karina Ricci, cara, como assim? Uma autora nacional amada por vários brasileiros românticos. Mas, pessoal, sério mesmo, vale a dica, tá? O livro Perdida virou uma série, tem vários livros depois, todos são excelentes, mas nenhum se compara ao primeiro. O primeiro é realmente, assim, incrível. Vale a pena a leitura, tá? O próximo livro que eu vou indicar para vocês é o livro Leitura de Verão, da autora Emily Henry. Deve ser assim que fala sobre o nome dela, tá aqui, ó. Como o título do vídeo já diz, aqui a gente tem mais uma história de romance entre uma escritora de romances que não acredita mais no amor e um escritor de ficção literária que está completamente perdido na vida. Gus e January são escritores de livros que já foram considerados best-sellers, porém eles estão aí sendo pressionados pela editora deles para lançar um novo livro, porém os dois estão com bloqueios literários. Por coincidência e tentando fugir de alguns problemas familiares, a January se muda para a casa vizinha do Gus e no meio ali de tumulto, já que eles se conhecem de antigamente, do tempo da escola, eles acabam aí montando um desafio. Gus vai passar todo o verão escrevendo um livro com um final feliz e a January vai passar todo o verão tentando escrever aí um novo clássico da literatura. E nesse desafio, então, um vai tentar levar o outro para tentar entender um pouquinho os cenários dos livros que escrevem, e esse desafio acaba se tornando aí primeiro uma amizade bacana, depois um romance delicinha, tá? Vale a pena a leitura para você aí apaixonada por romance. A minha terceira indicação, obviamente, é um romance de época, e não poderia deixar de ser um romance de época nacional da autora Lucy Vargas, que é o livro A Perdição do Barão. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da família de Patrick, que como várias famílias da aristocracia inglesa, é repleta de baixarias, de abandonos, de casamentos obrigados, de homem que abandona mulher, mulher que abandona homem para seguir o grande amor. E isso fez com que o Patrick, então,
não acreditasse no amor e decidisse que na vida ele não queria mesmo se apaixonar. Justamente porque ele acha que a família dele tem uma maldição, que é a maldição do mal do amor, de sempre se apaixonar pelas pessoas erradas. Já a Hannah, ela é de uma família onde todo mundo acredita no amor. Ela acredita em contos de fadas, ela acha que ela vai encontrar o amor da vida dela, e quando esses dois então se encontram, o maior problema é que Patrick fica perdidamente apaixonado por Hannah, tenta de todas as formas fugir desse amor, inclusive fugir da presença física dela, mas óbvio que isso não vai dar certo. Peraí que eu vou ler só uma frasezinha aqui no final para vocês do próprio livro. Eu diria que esta é a história de como um homem conseguiu se apaixonar por uma mulher, não ser correspondido, não confiar nela e ainda continuar apaixonado. Soaria dramático, no entanto, só eu poderia dizer como fiquei em tal situação desastrosa. Sério, esse livro aqui é assim, delicinha. Eu juro que eu não consegui parar de ler. É um livro que eu nem marquei nada quando eu li, porque eu li tão rápido, foi tão apaixonante que acabou que eu nem tive tempo de marcar nada, tá? Então fica essa recomendação aqui de um romance de época nacional. E óbvio que eu vou indicar outro romance de época lá pra frente, né? Não posso deixar de comentar sobre isso. Eu não poderia finalizar esse vídeo sem indicar nada da minha autora favorita de romances de época, que é a Julia Quinn. Pensei muito que seria super interessante indicar a série Bridgerton. Porém, assim, é uma série muito falada, todo mundo sabe o que é os Bridgertons, principalmente depois da série da Netflix. Então eu fiquei matutando, assim, qual das outras séries dela que eu li e eu amei, eu podia indicar aqui nesse vídeo. Então, mais uma vez, eu vou roubar aqui e vou indicar o primeiro livro de uma série de livros, que é Os Huckleberries, não sei falar esse nome não, vou deixar escrito aqui embaixo, né? Da autora incrível Julia Quinn. E eu vou falar então do primeiro livro da série, que é o livro Uma Dama Fora dos Padrões. E por que eu amo tanto essa série de livros? Primeiro que dentro dessa série, a autora se superou nas personagens fortes, né? São personagens do século XIX, quase todos os livros da Julia Quinn se passam na era vitoriana, no século XIX, onde as mulheres eram submissas, tinha aquela toda história do romance, da mulher pertencer ao marido, aquela coisa toda. Mas ainda assim, em toda essa série, em todos os 4 livros, a autora conseguiu ser sensacional na personalidade das mulheres e tornou elas fortes e independentes, mesmo elas tendo que se ligar ao marido e acabar sendo propriedade delas por causa do casamento. E isso não é novidade nessa série. Aqui a gente vai acompanhar então a história de Billy Bridgerton, que é super amiga da família Huckleberry. As duas famílias são vizinhas há séculos e a Billy passou toda a infância dela brincando com os 2 irmãos mais novos dessa família, que são o Edward e o Andrew, e que inclusive nos próximos livros dessa série também vão falar deles. Ela já se imaginava em algum momento da vida casando com algum deles, já que eles têm uma amizade imensa e ela acha que qualquer um deles acabaria dando um marido perfeito. Porém, o irmão mais velho deles, o George, para ela é realmente insuportável. Já viu, né? George é o irmão mais velho dos 3 e é o herdeiro do condado, porém ela acha ele extremamente arrogante. Na realidade, eles nunca se deram muito bem, né? Porque o George, ele é o típico aristocrata, porque ele tem que desempenhar o papel de herdeiro da família Huckleberry. Já a Billy, ela é uma menina livre, criada solta, anda a cavalo, ela derruba todas as coisas que se esperam de uma mulher para se casar na época. Até que por uma fatalidade eles acabam ficando isolados ali no mesmo lugar, tendo que se relacionar de forma obrigatória. E temos aquele enemies to lovers que eu amo, né? Que é quando a gente descobre que a pessoa que a gente mais odeia também é aquela que a gente mais ama. Então, esse romance é uma delicinha, como todos os outros livros da série, e fica aqui essa 4ª recomendação para vocês. A 5ª recomendação, eu vou voltar assim bem no século passado mesmo, num dos meus livros favoritos da adolescência, nem tanta adolescência, que eu já era mais velha quando eu li ele, mas eu quero falar adolescência e adolescência, que é o livro A Seleção, da Kiera Cass.
Tudo bem que essa aqui não é uma história de amor convencional, né? Aqui a gente vai ter uma realidade distópica, um mundo totalmente destruído, né? Como se fosse um pós-apocalíptico, onde 35 mulheres são selecionadas para casar com um príncipe, né? São mulheres de várias castas, porque esse mundo aqui é dividido em castas. Cada casta tem, por sua condição social, por seu tipo de trabalho. E a América, ela é apaixonada por um rapaz de uma casta inferior à dela. E isso era considerado meio que inaceitável na época, principalmente para os pais dela. Só que no meio dessa seleção, ela é obrigada, junto com essas 35 meninas, a competir pelo coração do príncipe. Ela não quer casar com o príncipe, ela não tem nenhum sonho de ser princesa. Porém, ela acaba indo para essa seleção porque durante o tempo que eles estão lá, os pais dela são alimentados, recebem dinheiro e ela tem esperança aí de conseguir pelo menos um pouco de tempo uma qualidade de vida melhor para elas. E como mais uma vez eu tô roubando, eu tô indicando aqui uma série, né? Esse livro então vai contar a história de como o príncipe se apaixonou pela única selecionada que não queria nada com ele. Então, essa história de romance é muito lindinha. O romance lindinho, apesar de ser uma sociedade bem estranha, bem cruel, é um livro que não fala só do romance, né? Ele trata muito de construção social, ele fala muito de castas, de parâmetros, de discriminação. É uma mistura de jogos vorazes com esses reality shows de casamento, então vale a pena assistir, tá? Que vale a pena assistir, né? Vale a pena ler. Olha como é que eu tô doida já, porque parece realmente uma coisa de filme, tá? Então vale a pena a leitura e eu super recomendo, tá? O romance não é o principal, mas é uma delícia. Agora um livro aqui que eu tenho na minha coleção, mas realmente tá num lugar difícil de pegar, então eu vou deixar só a fotinha aqui pra vocês verem. Esse é clássico, pessoal. Vocês vão falar assim, ah, tá roubando, tá falando um livro que todo mundo sabe. Tô. Que é A Culpa das Estrelas, do John Green. Não existe história mais incrível do que a história de amor da Hazel e do Gus. Hazel é uma garota aí de 17 anos que desde o início da sua adolescência convive com um câncer. E o Gus é um rapaz que também tem câncer, tem osteosarcoma, só que o dele é um câncer muito difícil, bastante doloroso, que não tem muita perspectiva de melhora, e ambos então vão se apaixonar e vão juntos lutar contra essa doença aí, que poderia destruir o coração, a felicidade e a vida deles, mas eles realmente estão aí de coração aberto para encarar tudo que é diferente. Não vou falar muito, vocês sabem que tem filme, só para vocês terem a noção, euzinha, apaixonada por esse livro, ainda não vi o filme porque eu não tenho coragem de destruir meu coração. E falando de destruir corações, a gente vai então para nossa próxima indicação. Esse vídeo tinha um intuito de trazer 10 livros para você se apaixonar. Não necessariamente para você não sofrer, né? Porque a minha próxima indicação é um livro que eu emprestei e não voltou para minha coleção, tá? Porque eu não gosto de emprestar livro. Que é o livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse livro foi realmente o primeiro livro que me fez chorar, de soluçar. Eu lembro que minha mãe chegou em casa, eu estava jogada na minha cama, parecendo que o mundo tinha acabado, chorando muito, parecendo que, tipo, o que tinha acontecido no final do livro foi com alguém que eu amava. Sério, eu senti muito a dor desse livro, tá? Então não esperem um livro com um final feliz. Esse livro aqui também já tem filme, já é um livro conhecido, né? Provavelmente você já pode ter visto o filme, mas nada se compara realmente à história do livro. Aqui a gente vai acompanhar então a história de Louisa Clark, que aos 26 anos não é muito ambiciosa. Ela mora até hoje com os pais, com a irmã solteira, com um sobrinho e com uma avó que precisa de cuidado. E trabalha como garçonete numa pequena cafeteria da cidade. Para melhorar, ela namora aí com Patrick, que é um triatleta, mas que realmente não parece estar muito interessado em seguir uma vida com ela. Só que de uma hora para outra, o café que ela trabalhava é obrigado a fechar as portas e ela se vê então no olho da rua e começa desesperadamente a procurar um outro emprego. Apesar de não ter muitas qualificações, ela acaba sendo contratada para cuidar de Will Traynor, que é um rapaz rico, inteligente, mas que por um problema e um acidente de moto, ele acaba ficando tetraplégico, o que tornou ele uma pessoa extremamente amarga e mal-humorada. Quando a Louisa aparece na vida dele, o Will já tem mais ou menos decidido tudo o que ele queria para a vida depois do acidente que aconteceu.
Porém, ele não esperava que o furacão Luísa fosse aparecer na vida dele. E o fato é, será que ele vai mudar aí as decisões que ele tinha tomado para a vida dele por causa dela? Pega esse livro e prepara o lencinho, prepara o coração, prepara o pote de sorvete, porque vai ser necessário, tá? Queria dizer não, mas vai ser. E de forma nada previsível, para minha 8ª indicação, eu vou voltar para um livro da Karina Ricci, que é o livro Procura-se um Marido. Nesse livro a gente vai conhecer então a Alice, que é uma personagem incrível. Ela realmente sabe curtir a vida, ela não quer saber de compromisso, ela vive viajando, em baladas e tudo mais. Ela é apaixonada pelo avô, ela mora com o avô inclusive, e o avô sustenta ela, mas infelizmente após a morte do avô, ele não acredita e não confia em deixar toda a herança e riqueza dele para ela, porque acha ela muito inconsequente e irresponsável. A não ser que Alicia se case e esteja muito bem casada para conseguir pôr a mão nessa herança. Alice, então, que tem zero intenção de se casar, ela ama ser solteira e quer continuar solteira, decide então burlar o testamento do avô, coloca aí um anúncio no jornal procurando um marido de fachada para ficar por um tempo casado com ela até que ela receba a herança e depois mandar ele rapa fora. Obviamente, né, de acordo, por causa da recompensa e tudo mais, do pagamento, né, várias pessoas, vários homens vão se candidatar a essa vaga, mas só um deles vai fazer o coração dela bater mais forte. Gente, esse livro aqui é um romance super divertido, com várias reviravoltas, sério, aquele que você dá gargalhada, tipo, vale a pena, sério. Vale a pena a leitura aqui, é incrível. Voltando aqui então pro meu amado romance de época, eu vou indicar mais uma série pra vocês. Cara, eu tô roubando muito nesse vídeo, né? Quase todos os livros que eu indiquei são o primeiro de uma série, mas vamos combinar que os livros de romance de época, aliás, a maioria dos livros de romance geralmente vem aí de uma série, né? Então não dá muito pra fugir da indicação. Então vamos dar a indicação da série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas. E o primeiro livro que eu vou conversar com vocês aqui é O Segredo de uma Noite de Verão. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Annabelle Peyton, né? Que como toda jovem tem o intuito de se casar, de se apaixonar, porém ela nunca é tirada para dançar nos bailes, fica sempre relegada ao canto, até que num desses bailes ela acaba conhecendo mais 3 meninas que estão sempre deixadas de lado ali no cantinho e acaba fazendo uma amizade com elas. Elas fazem um pacto e decidem então, durante a série aí, né, arrumar um marido para cada uma delas, começando da mais velha para mais nova. E óbvio, então, nesse primeiro livro a gente vai acompanhar então a busca delas para o marido para Annabelle. Porém, nessa busca aí por achar um marido apresentável, pertencente à aristocracia, o único pretendente que não sai do pé da Annabelle é o Simon Hunt. Ele não é da alta sociedade, ele não é um aristocrata, porém ele tem dinheiro, ele é um grande empresário e tá entrando aí na nova burguesia, né? A gente começa a ver a burguesia entrando até nos livros de romances de época. Porém, o Simon Hunt não é nada escrupuloso. A gente sabe que ele não quer casamento, ele quer só mesmo um trelelê com a Annabelle. Porém, nesse bate e volta, nesse encontro e desencontro, nessas brigaiadas onde a Annabelle mais tenta fugir do Simon, na realidade ela mais se aproxima dele. Então, assim, esse é um super romance de época, uma delicinha de ler. E todos os livros da série, na realidade, vão contar histórias dessas 4 amigas. Mas o fato é o seguinte: apesar de ser um livro de romance de época e de romance, e óbvio que o romance é o ponto principal desse livro, a gente tem uma bela história de amizade dessas 4 meninas, tá? Então, esse livro realmente deixa aquele quentinho no coração, no lado da amizade, do amor. Então, pega essa dica porque ela vale muito a pena. Leiam O Segredo de uma Noite de Verão e, aliás, leiam toda a série das 4 Estações do Amor da Lisa Kleypas se você gosta de romance. Acho que tem até, vou deixar aqui nos cards, em algum do lado aqui, a minha resenha de toda essa série, tá? Vocês vão amar. E para finalizar essas 10 indicações, vai aqui um dos meus livros favoritos da vida, que é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Não tô pegando a minha edição para vocês, porque na realidade tá lá em cima, pessoal.
eu tenho um compilado de todos os livros da Jane Austen, ficaria meio difícil ficar carregando esse livro aqui. Então eu vou deixar essa capa aqui que eu acho linda, nessa edição que eu acho maravilhosa, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre qual que é a história de Orgulho e Preconceito, apesar de já ser um livro tão clássico que quase todo mundo já conhece, né? Nesse livro a gente vai acompanhar a linda história de amor entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, né? Orgulho e Preconceito justamente porque vão ser dois problemas aí que os dois vão ter que superar nesse livro para conseguirem se envolver. O fato é que a gente vai ter um dos livros que deram aí início, né, aquele Enemies to Lovers, porque no início da trama, a Elizabeth realmente odeia o Mr. Darcy, acha ele uma pessoa interesseira, preconceituosa, orgulhosa, tem zero interesse por ele, mas no fim das contas, o trelelê vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu não falei muito do livro Orgulho e Preconceito, porque qualquer coisa que eu falar dele pode ser um spoiler e eu não quero estragar aí a leitura de vocês, porque realmente é muito bacana ver esse ranço inicial se transformando em amor, toda essa construção da família aristocrática, como que as coisas vão se desenvolvendo, como a família da Elizabeth Bennet como as irmãs dela vão se casando, então é bem legal ver esse desenvolvimento. E não dá pra estragar contando spoiler, né? Eu só falo que o Mr. Darcy é o Mr. Darcy, tá? Imbatível. Então, peguem essas dicas e venham aí se apaixonar também por esses livros, tá? Agora o que eu quero falar é o seguinte, foca em mim aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, por favor, não deixe de deixar um gostei aqui no vídeo. Não deixe de deixar, é ótimo, né? Não vá embora sem deixar um like aqui nesse vídeo e não deixe de seguir aqui esse canal para você poder receber vários vídeos como esse. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!